Olá a todos! Hoje temos um problema na direção de Kupiansk. Nunca aconteceu antes e agora está acontecendo de novo. O que está acontecendo? A Federação Russa segue tentando romper a defesa das Forças Armadas da Ucrânia, segundo o especialista militar ucraniano Konstantin Mashevets. E as mudanças mais notáveis, segundo ele, são registradas ao sul de Kupiansk. Grupos de assalto russos expandiram sua presença em Kurilovka, especialmente na área do antigo assentamento militar do Liceu. Além disso, avançaram ao longo do rio Lazovatka. Além disso, penetraram na parte nordeste de Kevcharovka e estão tentando avançar ao longo da ferrovia em direção a Kupiansk-Uzlovoi. Também é um ponto-chave, um dos nós principais. Na direção norte, as forças da Federação Russa estão se infiltrando em direção a Petropavlovka, Kucherovka e a parte leste de Kupiansk. Já existe um grupo separado na região, e isso é um problema. Está se infiltrando cada vez mais. Já há rumores sobre um rompimento em larga escala em Zaskoli, mas esses rumores são considerados prematuros. Bem, acho que em algumas horas tudo ficará claro. Aqui está o mapa, aqui dá para entender o que é o que e para onde vai. Informam também que o comando da Federação Russa tenta dividir cabeça de ponte ucraniana em duas partes, avançando de Peshenoye até Kupiansk-Uzlovoi e até Kupiansk-Uzlovoi. O plano é eliminar a defesa norte das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kupiansk Oriental, logo após a divisão. Petropavlovka e Kucherovka ainda fazem parte do plano. Depois é possível avançar para Kevcharovka e Novosinovo. A situação está piorando gradualmente, e agora, de modo geral, tudo isso pode ser chamado, mesmo que minimamente, de um rompimento. A Rússia está usando a vantagem no número de infantaria de assalto, a densa construção urbana e a vegetação, que ajuda pequenos grupos a se esconderem dos drones. Fazer o que é verão. Agora, com o verde por toda parte, tudo está encoberto. E nem sempre é possível realizar o reconhecimento. Além disso, ele diz que para combates completos, ainda é necessário muito mais infantaria russa do que agora. Por isso, haverá dificuldade se, de repente, decidirem atacar de frente. Mesmo assim, as reservas disponíveis já foram mobilizadas. E as Forças Armadas da Ucrânia ainda têm tempo para tomar decisões sobre a defesa futura da região de Kupiansk. Ou seja, lá, aparentemente, o comando também não gostaria que as forças ficassem cercadas, como já aconteceu mais de uma vez. Agora há alguns planos. Vamos falar sobre isso, mas provavelmente só no próximo vídeo, quando esses rumores forem confirmados. Depois, a Rússia continua atacando os postos de combustível da Ucrânia. E eu já contei que na estrada de Dnipro-Kharkiv foi destruído absolutamente tudo. E agora estão destruindo em outras também. O objetivo é criar essa zona de terra arrasada com 100 km de largura. Em 15 de julho, as tropas russas atacaram um posto de gasolina na comunidade de Malinovska, na região de Zhytomyr. Todos os dias há ataques a 2, 3 ou até mais postos de gasolina. E aqui dizem que o melhor é prestar atenção ao aviso de ataque, porque, bem, podem surgir problemas. Você está lá, abastecendo, e no final acaba tendo um problema. O ex-ministro da Infraestrutura, Andrei Pivovarsky, destacou que nos últimos 2 meses, mais de 150 postos de gasolina pegaram fogo na Ucrânia. Não é tão fácil restaurá-los. Além disso, você restaura e depois eles são destruídos de novo. Por isso, esse é um problema conhecido. Então, de modo geral, não dá para ficar reconstruindo para sempre. Mas há boas notícias. No dia da estatalidade ucraniana, toda a fundação da Ursula von der Leyen visitou a Ucrânia. E outros representantes de países poderosos. Por exemplo, o presidente da Moldávia veio. Isso é realmente impressionante. Um bloco militar industrial assim visitou a Ucrânia. Agora vamos às vitórias. O presidente da Romênia veio e outros líderes europeus também. Ou seja, a Moldávia realmente apoia na Ucrânia. Obrigado. Sem a Moldávia, nem sei o que a Ucrânia faria. E no final, o que temos aqui? Ainda tem a Eslovênia, Montenegro, o presidente da Sérvia. Enfim, todos esses países que formam um bloco militar e econômico global, mundial. Um bloco que se opõe aos Estados Unidos. Olha só, Moldávia, Romênia, toda a Eslováquia e Eslovênia. E até Montenegro. Ou seja, isso é um poder e tanto. Nada menos que 2 mísseis e 3 carroças podem ser disponibilizados para enfrentar todos em qualquer lugar. Eu acho isso maravilhoso. Esse tipo de apoio vale muito. Muito obrigado. A própria von der Leyen declarou que acabou de chegar a Kiev. Na sua 11ª visita desde o início da guerra em grande escala, este é um momento especial.
A Ucrânia avançou significativamente no fortalecimento de seu potencial militar. A iniciativa passa para o lado dela. E Ursula von der Leyen anuncia novas iniciativas voltadas para a integração das indústrias de defesa. Aqui não está claro se haverá integração com a poderosa Montenegro e Moldávia. Não haverá. Mas provavelmente, já que chegaram, significa que algo está sendo planejado. Então, bem, é uma vitória. Aqui, de um trem inteiro, sai uma Úrsula inteira. Bem, isso é maravilhoso. Próximo. Isso é o fato de que, de repente, a Bulgária recusou participar da coalizão dos dispostos. Aquela mesma coalizão que certos slogans e guardanapos adoram tanto. O primeiro-ministro da Bulgária acha que agora, pelo contrário, é hora de, aqui já sem qualquer sarcasmo, é hora da diplomacia. Ações militares não vão ajudar. Na Bulgária, alguns comentaristas me disseram da última vez, quando eu estava tirando sarro da Bulgária, que na verdade existem realmente algumas grandes empresas de produção de munições. E, consequentemente, a Bulgária realmente prestou uma enorme ajuda à Ucrânia com essas mesmas munições que eram pagas pelos representantes dessa coalizão de tarados. Dos dispostos, desculpe. E no final das contas, se a Bulgária sair dessa coalizão de interessados tarados, então surgem todos os tipos de dificuldades. Não há lugar para a Bulgária lá, declarou o novo primeiro-ministro do país, Rumen Radev, e declarou que recebeu do presidente Macron um convite para se juntar à coalizão dos dispostos. Mas ele está em Paris por outro motivo. A tomada da Bastilha. A Bastilha está sendo tomada por Zelensky, ou já foi, mas por enquanto todos ainda estão lá. Enquanto Kiev está sendo bombardeada. Bem, é claro, não há solução militar para a Ucrânia, diz o primeiro-ministro da Bulgária. O fornecimento de ajuda militar a Kiev prolonga o conflito armado. E o fim da escalada só pode ser alcançado com a intensificação dos esforços diplomáticos. Na verdade, isso é algo que muitos repetiram várias vezes. E isso é realmente verdade. Na guerra atual, com a situação atual, se não pararmos bem, tudo vai ficar cada vez pior. Além da Bulgária, por algum motivo, a Alemanha também decidiu não participar das primeiras manobras dessa tal coalizão dos dispostos. Eles planejaram um exercício militar. Não sei se será com ou sem a Moldávia, mas sem ela, provavelmente tudo desmorona como pó. Em Berlim, esclareceram que na Polônia acontecerá um exercício de comando e Estado-Maior sem militares alemães. E o apoio à Ucrânia, pelo visto, vai acontecer sem a Alemanha. Estamos falando de um exercício de Estado-Maior de pequena escala. O que está acontecendo? Que exercício de Estado-Maior é esse? Talvez os escrivães do Estado-Maior fiquem correndo pelo Estado-Maior, reescrevendo papéis e repassando documentos. Ou talvez os generais fiquem correndo e também reclamando dos escrivães por moverem os papéis devagar. Enfim, a Alemanha se recusa a participar dessa atividade. E a criação de forças multinacionais sob comando europeu para garantir um possível cessar-fogo na Ucrânia foi acordada em dezembro na cúpula sobre a Ucrânia em Berlim. Em 13 de julho, Macron declarou que as forças estão prontas para serem empregadas. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Existem alguns detalhes muito interessantes aí. Depois, na Ucrânia, 6 batalhões e os próprios ucranianos avançaram fortemente naquela direção. Os representantes diplomáticos da Ucrânia na UE trocaram Katka, que significa pato em russo. Agora, aparentemente, Katka não vai mais participar da integração com a Europa e declara que querem substituir Katka. Comentamos sobre a aguardada demissão do vice-primeiro-ministro responsável pela integração europeia e euroatlântica. Até agora, só houve integração com a Moldávia, por isso querem substituir Katka. Vão trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, Katka por outra pessoa. Será o novo representante atual da Ucrânia na União Europeia, Vsevolod Shentsov. Essas mudanças podem indicar uma revisão na organização do trabalho sobre questões de integração europeia. Integraram, mas não conseguiram integrar de verdade. Está ficando complicado. Para melhorar a vida dos ucranianos na Europa, decidiram proibir totalmente. Já tinha mencionado que estava em planejamento, mas agora a decisão foi tomada. Sobre a entrada de ucranianos sujeitos ao serviço militar, a partir de março de 2027. Não se trata apenas de homens, mas também de mulheres. Em primeiro lugar, médicas. Aqueles que são obrigados ao serviço militar, mesmo que só um pouco, agora não podem mais entrar na Europa. Os países da União Europeia concordaram em prorrogar o mecanismo de proteção temporária para os cidadãos ucranianos.
Para os refugiados, tudo isso vai valer até março de 2028. No Conselho da Europa, anunciaram a atualização das regras. Atualização dessa proteção. Devido às necessidades de defesa da Ucrânia, informam que futuramente o acesso ao status será restrito a quem não cumprir deveres militares. Ou seja, a Europa decide pelos cidadãos ucranianos onde morrer, como morrer e por quê. Bom, pegue o capote e vá para a linha de frente, como dizem, parafraseando. Não há nada de bom nisso. E além de tudo, na Ucrânia ainda está acontecendo desorganização e confusão no governo. Ele também está desmoronando. Eu já disse antes que Sviridhenko e o primeiro-ministro Kinia serão substituídos. Depois vão trocar a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Stephanie Shina, que comprou um apartamentinho lá por uma quantia pequena. Como ficou sabendo, ela está sendo suspeita de várias coisas. Tem também algum dinheiro envolvido, ela também está sendo suspeita de outras coisas. Bem, o primeiro-ministro Kinia já foi demitido. Portanto, também demitiram todo o gabinete de ministros. Automaticamente nos dizem, todo o gabinete de ministros renunciou. Os ministros permanecerão nos cargos como interinos, até que o parlamento encontre novos interessados. Eu acho que isso vai acontecer rápido. Sviridhenko foi recebido com aplausos. Ela disse que queria que seu discurso não fosse apenas um relatório, mas palavras de agradecimento pelo apoio e pelo trabalho diário. Mas todo ucraniano sentiu esse trabalho na pele. A vida está melhorando. A vida está melhorando, está ficando mais alegre. A cada dia sentimos todas essas melhorias. A cada dia está tudo melhor, mais rico, mais bonito. A OTAN está se unindo. A Armavir está entrando em nossas vidas. A Constituição também está entrando em nossas vidas. A OTAN entra e sai junto com a União Europeia quase todos os dias. Mas agora é verdade. Sem turbulência, mas fazer o quê? A turbulência vai para outro lugar. Agora vamos voltar à OTAN, que entra e sai assim. E de repente, há uma declaração de Starmer, esse líder super popular do Reino Unido, que parece que já foi removido do cargo. Mas ele ainda faz declarações necessárias para todos, aparentemente para que a OTAN entre e saia mais rápido. Ele afirmou que tudo está pronto para as tropas da OTAN desembarcarem na Ucrânia. Podemos achar que a guerra começou e que a OTAN ataca a Ucrânia, mas não é isso. Acontece que Starmer, junto com seus colegas desse mesmo centro, declarou que essa OTAN vai atuar como forças de paz. Ou seja, isso vai totalmente contra as declarações da Federação Russa. Lembro que ela é uma das partes do conflito. Uma das duas, Ucrânia e Rússia. Eles não estão fazendo as pazes. Para que haja um cessar-fogo, deve haver um consenso sobre o cessar-fogo, tanto por parte da Federação Russa quanto da Ucrânia. Mas algo deu errado. E por algum motivo, a OTAN decidiu entrar na Ucrânia. Para quê? Por quê? Sinceramente, não entendo. Dizem que as ações militares devem cessar, mas isso só ocorrerá após um acordo entre as partes. Eles vão chegar a um acordo depois que aprovarem um plano de comum acordo. No plano, lembro, estão incluídos vários pontos. As chamadas linhas marrons ou vermelhas, ou melhor, linhas vermelhas do lado da Federação Russa. E um deles é, de forma alguma, a presença dessas forças da OTAN na Ucrânia. O segundo é a língua russa. Terceiro, a entrada de Donbás na Federação Russa. E tem muito mais coisas lá. Mas o principal, o que realmente causou toda essa confusão, foi a questão de a OTAN não estar presente no território da Ucrânia. A OTAN quer estar presente no território da Ucrânia e, ao mesmo tempo, nos diz que agora vai haver um cessar-fogo. Agora só falta um pouco, e tudo isso será resolvido. Isso é muito estranho, ainda mais porque foi esse Starmer que decidiu. Ou talvez ele tenha decidido piorar tudo do jeito que está, para que ao anterior, ou melhor, ao sucessor, ao substituto do líder, fosse difícil. Bem, tudo isso é meio confuso. Ele diz o seguinte: quando me lembro dos primeiros encontros desse grupo no início de 2025, sinto orgulho do grande progresso. Que progresso? Onde está o progresso? Não havia nada e continua não havendo. Nenhuma linha direta, nenhum cessar-fogo. Que progresso? Por que ele mesmo está saindo? Temos, diz ele, um plano claro para o envio de forças multinacionais à Ucrânia. 25 nações estão participando disso. Elas estão prontas para se mobilizar literalmente alguns dias após o cessar-fogo. Aparentemente, a Moldávia está pronta para se mobilizar. A nossa não faz parte da OTAN, então alguém mais vai se mobilizar de forma muito forte, rápida e poderosa. Porque não está claro como será essa mobilização lá.
Depois ele disse que houve pontos de queda, pontos de decolagem, mas toda vez avançamos. Mas os pontos de decolagem, se você imaginar a decolagem como um voo, talvez seja quando você cai de um precipício, isso pode ser chamado de decolagem. No fim, de certa forma você está voando, então decolou. Caiu, decolou, caiu, decolou. E realmente os desníveis vão para frente. Ou seja, você pode medir em linha reta, a duração do seu caminho, o comprimento dele. No geral, assim também podemos chamar as economias dos países. Elas também decolam e caem e vão para frente, e continuam indo para frente. Aqui não tem nenhuma piada. De fato, se você cai de uma montanha como um cadáver, então, bem, a distância pode ser medida pela projeção. Você pega a projeção, pega o desenho e vê o quanto o cadáver voou para frente. Perfeito, perfeito. Ou seja, realmente parece que Starmer entende do que está falando. E daí? E por último, esta é a nova versão pronta do projeto de lei sobre sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. E ela prevê tarifas de até 100%. Isso, ao que parece, é um presente de despedida do Graham, aquele mesmo senador que faleceu prematuramente. E tudo isso permite ao presidente dos Estados Unidos impor tarifas contra os 5 maiores compradores de petróleo e gás natural russos. Gás. Antes de tudo, China e Índia. A China ficará muito satisfeita com essas proibições, e ao que parece, espera que ela aceite cooperar de imediato, mesmo prejudicando sua economia, como faz a Alemanha atacando a própria economia. E depois espera que tudo fique bem. Aliás, aqui no chat comentaram sobre o comportamento dos alemães. Então quer dizer, foi surpreendente porque parecia ser uma nação amante da liberdade na Europa. Mas os alemães não protestam contra isso. Ou protestam, mas raramente. Dizem que são muito obedientes à lei. Agradeço ao comentarista por destacar isso sem sarcasmo. E a grande maioria simplesmente não consegue imaginar que o governo possa estar mentindo. Ou faz algo diferente do que diz. Ou seja, há meias verdades. Assim, a maioria dos alemães confia no governo e associa o que ocorre. E os problemas que surgem, bem, com alguns problemas econômicos globais, embora alguns já comecem a pensar que algo veio daquele Big. Não sei como seria isso em alemão. Mas estão pensando sobre isso, e bastante seriamente. Portanto, quando começam a pensar seriamente, bem, provavelmente haverá realmente problemas. Bem, e agora? Agora vamos fixar o que ouvimos. E temos os idiomos potujnomos. Quem deles temos aqui hoje? Onde está a televisão? Certo, está aqui. Quem vai apresentar? Provavelmente Ilinsky, que não aparece faz tempo. Idiomos. Bem, então, vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. Continuação, sim. Então hoje vamos ver quem vai se apresentar. Deixa eu dar uma olhada. Tem um aqui. Okazashene pelo sobrenome. O Cupol está sugerindo atacar com uma arma nuclear. O jovem Lenin de óculos, fingindo ser o jovem Elton John, acompanha isso com comentários valiosos. E o Cupol descansado, aparentemente aquecido, que provavelmente esteve no exterior, tendo visitado a barbearia, quero dizer, na linha de frente, na linha zero, declara que é preciso atacar os Urais com uma bomba nuclear. Uma decisão sobre armas nucleares pode ser tomada, lembrou novamente Peskov. Então, vejam, tudo é muito simples. Deixem-me contar uma coisa pra vocês. Tão simples. Assim que, aliás, esses personagens começam a falar, sim, Vitya, nem precisa mais ouvir o resto, porque depois só vem aquelas coisas que eles dizem, sim, Vitya, e aí começa aquela história de ir para o paraíso, para a alma. Parece que vão nos contar algo interessante agora. Eu, óculos de potência, claro, não sou o jovem Elton John, mas os óculos de potência protegem de tudo isso que vem das telas. O que mais? Vamos lá. O sistema de resfriamento. E nós vamos... Bem, aqui, sinceramente, eu nem sei o que comentar. Ou seja, essas pessoas, pelo visto, é claro, tiveram problemas na escola, nem chegaram a entrar na faculdade. Mas sugerir bombardear usinas nucleares, isso... Mil Chernobyls. Como o Vital disse, precisamos tirar nossos difrakes, jogá-los lá, removê-los do sistema de resfriamento, e aí acontecerá um Chernobyl. Eram 1000 Chernobyls, atingir suas usinas nucleares. Ele não faz ideia do que é um sistema de resfriamento de uma usina nuclear, nem de como isso funciona. Ele acredita que atacar com um drone fará tudo explodir de imediato, inclusive o mausoléu, pois tudo estaria interligado por tubulações. Bem,
É mais ou menos assim que funciona na cabeça desse personagem. Não, não é assim. Poxa vida. Agora, oh meu Deus. Tudo bem, vamos pular as cúpulas. Vamos ver quem vem a seguir. Depois tem mais um personagem aqui. Aqui está Vescovo Politico. Politico quer criar este aqui. Esse lutador de cabelo encaracolado, destruidor de inimigos. De pijama militar, o representante encaracolado das Forças Armadas da Ucrânia diz que é preciso reforçar isso e tal. Todos estão dormindo na tela, mas agora, aparentemente, vão acordar e começar a empurrar ativamente suas ideias para as massas. No geral... De modo geral, há muito tempo sou um defensor da justiça militar e da criação das próprias Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, ainda dá para criar tribunais de 3 pessoas, e talvez alguns destacamentos de bloqueio, se ainda não existirem. E o Pirozotchek vai apoiar isso ativamente, sem participar de forma alguma das ações militares. Bem, só talvez com o penteado. Isso é para estabelecer inclusive o cumprimento da legislação, estabelecer o controle e dar autoridade. Ah, atirar em civis, né? Como declarou aquele, como é mesmo o nome, o camarada com o apelido Grom, que ele vai eliminar civis se acontecer alguma coisa. Bem, o Pirozotchek, pelo visto, vai se juntar a isso. A jornalista olha para ele com desaprovação. Aliás, não sei porquê. Como está hoje? Não existe polícia militar nas Forças Armadas da Ucrânia? Não, isso precisa ser controlado, por isso a polícia militar seria a solução. Entendi. Ainda precisamos criar mais 3 polícias. Podemos criar uma polícia do TCK, uma polícia linguística, porque ainda não existe, e talvez uma brigada policial sob o presidente. Enfim, quanto mais formações militares ou paramilitares que não são controladas por ninguém, aparentemente, melhor. E, bom, quem mais podemos ouvir aqui? Temos esse personagem, Bratchuk, e ele quer entrar na água. Saiba disso, Bratchuk. Então, imediatamente colocamos em operação. Camuflagem de trincheira, porque ele tem e eu não. E vamos ver o que mais. Diga, lembro dos céticos que falavam sobre o café em Yalta. Bem, por enquanto o café ainda não rolou, mas estamos chegando perto. Pois é, sentado na própria cozinha com essa rede na parede, essa parede protetora, na verdade, é simplesmente maravilhoso. Lá eles se enfeitam com as bandeirinhas e fingem que estão na linha de frente, mas dá pra ver na cara deles que essa linha de frente não vai além da cozinha de algum restaurante. Acho que em Yalta, mesmo com pouca água, quase sempre encontramos água e conseguimos preparar café em qualquer situação. Bratchuk está prometendo vitória para amanhã. Ela ainda vai ter muito trabalho pela frente. Bratchuk tem muito trabalho. Peguei a água, preciso cozinhar o macarrão, fritar a carne, talvez cozinhar também uns ovos de codorna para acompanhar o macarrão e depois sim focar na água. Bom, perfeito, perfeito. Bom, vocês veem para onde tudo está indo, tudo também está forte, vitória em cada pedra, então podemos ficar tranquilos. Tchau a todos!